deu tudo errado na nossa vida essa semana. Essa semana tá complicada. Apesar de ser a semana da parada, não está uma semana fácil para as LGBT queria mais. O que aconteceu? A gente tá gravando esse episódio na quinta, né? Vocês sabem que geralmente a gente faz às quartas. E no último episódio a gente falou pra vocês que a gente ia fazer o desafio, né? Exato. Só que aí no meio do caminho a gente mudou de ideia, né? E como vocês já estão mais do que acostumados, né? Afinal, 101 episódios. Exato. A gente não ia entregar o que a gente prometeu. O Carbonara tá louco no fundo, como vocês podem perceber. Tá, ele quer o colo dele. E por que a gente não ia entregar o que a gente prometeu? Porque a gente acabou de assistir This Is Us. Exato. Né, no final de semana passada. A gente encerrou aí, terminou de ver a série, né? E aí a gente chamou a Domênica e o Basso para virem aqui falar com a gente, né? Porque a Domênica é super fã e tal, e o Basso a gente gosta dele, então ele ia estar junto anyway, né? Apesar dele não ter visto a série. Sim. Aí o que aconteceu? A gente começou a fazer a live na Twitch ontem, né? Quem tentou assistir a live aí viu a catástrofe que foi, né? Sim. E deu tudo errado, porque o programa que a gente usa para fazer o stream na Twitch, que é o Streamlabs, ele tá um pouquinho carregado demais. Ele tá pesando a mão aqui no meu computador. Isso já tinha acontecido na semana passada, né? E ontem, além de tudo, tinha a ligação com a Domênica e o Basso. A gente tava com as duas câmeras funcionando ao mesmo tempo. Foi demais. Então, meu computador não aguentou. Então, a gente teve vários problemas para começar. Quando a gente conseguiu começar, que a gente ia engrenar, o retorno do áudio morreu e a gente não tava ouvindo nada. Não tava conseguindo ouvir eles, enfim. E aí a gente simplesmente desistiu. Exato. E falou, vamos gravar amanhã. No caso, hoje, quinta-feira. Exato. Né? Porém, aí a gente tá lá feliz da vida, beleza. Hoje, feriado, né? Na verdade, no Brasil todo, né? Que é de Corpus Christi Ralph. E aí, eu normalmente, quando os feriados caem na quinta-feira, como sempre acontece com Christian Ralph, eu emendo, na verdade não emendo, né? Eu troco o feriado pra sexta-feira. Então hoje eu trabalhei normal, tô lá trabalhando normal. Aí terminei de trabalhar, tô aqui trazendo a minha cadeirinha pro escritório do Rodrigo. Ele fala, então, relaxa, porque a Domênica mandou mensagem que ela não tá se sentindo bem. Porque hoje ela também trabalhou, então ela ficou o dia todo trabalhando e ela tá com a cabeça meio zoada. Ela falou, não consigo hoje. E, né, sem problemas, afinal a gente prefere a saúde da nossa amiga do que gravar o podcast. Claro. Então a gente falou, tá, então do que vamos falar? Para só um pouquinho, Carbonara. Ei, vem cá. Menos, né? Parece que quando a gente fala pra ele ficar quieto, ele grita mais. Revoltado. Vem aqui. Oi, revoltado, vem cá. Vem aqui na mesa. Vem cá conversar com as pessoas. Vem. Gritando. E outra coisa, hoje a gente já tinha decidido que a gente não ia fazer a live na Twitch. Exato. A gente só ia fazer a gravação, né? Então, anyway, não ia ter live hoje, mesmo que a Do e o Basso tivessem conseguido, a gente ia só gravar mesmo, né? Como estamos fazendo nesse momento. Exato. E aí, gente, acho que as lives na Twitch, elas estão temporariamente suspensas? Temporariamente suspensas. A gente vai tentar ver alguma outra forma de transmitir. Assim, como eu já tinha falado aqui no podcast, eu tô estudando as lives como um todo, principalmente na Twitch, porque a Twitch não tá um ambiente muito receptivo para quem usa a Twitch para fazer transmissões como uma segunda profissão, vamos colocar assim, né? A Twitch, ela tá valorizando muito mais quem tá se dedicando ali o tempo todo e fazendo live todos os dias e tal. E pra gente não faz tanto sentido fazer isso, que a gente tem os nossos day jobs e tudo mais. Então, talvez a gente tava até pensando em mudar de plataforma. Mas dado esse problema do Streamlabs, eu vou estudar umas outras opções. Até o Basso falou com a gente uma outra opção ontem. Mas, por enquanto, a gente vai suspender.
Isso. Até porque, assim, fica mais tranquilo a gente gravar sem live, porque aí é mais, né, a gente meio que consegue fazer o nosso tempo aqui. Se a quarta vai ser apertada, a gente grava na terça, pra sempre vocês terem um episódio no mesmo dia, mas a gente não ficar nesse sofrimento de ajuste de agenda. Porém, aí como o Rodrigo comentou, a gente, né, não fez o desafio. Por quê? Só, desculpa pra complementar, acho que independente da gente voltar na Twitch, outra plataforma, enfim, a gente deve fazer lives agora de uma forma um pouco mais esporádica, talvez. Sim. Tipo, em ocasiões, né? Exato. Tipo, episódio 100, a gente fez a live, foi super legal, tinha um monte de gente. Mas acho que não em todos, né? Exatamente. Tá. Mas aí, como a gente não fez o desafio, porque a gente tinha mudado o tema do episódio, a gente não fez o desafio. Logo, a gente precisou pensar outro tema. E acontece que nas últimas 3 semanas... 3. Eu fiz 2 tatuagens novas. Olha só. Inclusive, a atual tá assim. Tá naquele momento em que a tatuagem começa a fazer casquinha. Então, tipo, ainda não tá coçando, mas tá ardendo para um caralho. Nossa, mas será que é por causa da parte do braço que você Eu acho fez? que é da parte do braço. Inclusive, isso é uma dica. É a primeira dica do episódio, pra quem tá ouvindo a gente. Não faça tatuagem no tríceps. Ai, de novo. Não faça tatuagem no tríceps na época de frio. Porque quando você se arrepia, o primeiro lugar do seu corpo que arrepia é os braços, principalmente o tríceps, que tem esses pelinhos pequenininhos. Então, tá puxando aqui, menino. Nossa. Mas enfim. Aí a gente decidiu falar de tatuagem. Olha só. A gente pode ir falando, vai surgindo outros assuntos. Enfim, hoje é um episódio filler, gente. Então... Não é filler. Não fala assim, porque parece que a pessoa não precisa ouvir. Hoje é tipo um episódio das antigas, que é freestyle. A gente vai falando e vão aparecendo assuntos. Sim. Mas sobre as tatuagens, inclusive isso é uma coisa que me chateia. Aí, voltando o ponto. Como eu sangro muito, as minhas tatuagens nunca dá pro fotógrafo tirar a foto clássica da tatuagem, ou eu tirar a foto clássica, no momento em que eu fiz a tatuagem. Porque meu braço normalmente é um rio de plasma e tinta no momento em que a tatuagem acaba. Mesmo passando, né, a limpeza e tal, ele continua saindo horrores. Mas não é assim com todo mundo? Não, tem gente que não sangra tanto. Eu não lembro como foram as minhas. Todas as minhas sangraram bastante, assim. Mas as minhas, eu acho que eu consegui tirar foto imediatamente depois, então eu devo ter sangrado menos. E deve ter inchado menos, porque as minhas todas incharam pra caramba. E também as minhas são mais simples, né? As minhas são basicamente linhas. Eu não tenho nenhuma tatuagem com preenchimento. Todas as minhas são linhas. Agora eu tenho várias com preenchimento. Carbonara, eu vou fazer uma tatuagem na sua língua. Eu vou fechar a porta, porque a gente não vai conseguir gravar. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem cá, papai. Vem. Deixa eu colocar ele aqui na mesa, de repente ele se acalma. Vem cá, vovô. Vem cá, vovô. Vem. Peraí, gente, o momento do gato aqui. Vovô. Vamos ver se ele fica aqui no meu colo. Pronto. Aí, ó, fica no colinho, cara. Você queria tanto um colinho? Deita aí, cara. Deita aí e fica quieto. Mas enfim. O que eu... pode falar. Não, eu ia falar pra você contar quais são as tatuagens que você fez agora. Sim. Então, agora eu fiz... A primeira que eu fiz foi com uma tatuadora lá da Casa Aquário, que é a Vitória Vitor. Adorei o nome dela, achei chiquérrimo, Vitória Vitor. Chique. Que é um negócio que se chama Suminagashi. Que é uma técnica de marmorização japonesa. Marmorização de papel, marmorização de coisas. Certo. Que é aquela coisa de você tacar a tinta na água, e aí você mergulha um objeto na água, e aí ele vai pegar a tinta naquele formato meio de ondas, assim, porque ele tá dentro da água. Ai, que interessante. E aí ele é tipo eu vou postar foto depois desse episódio. Ele é um suminagashi, assim, numa linha no meu braço. Gostei, porque eu queria uma coisa mais abstrata, assim.
Certo. Porque eu acho que essa é a única tatuagem que eu tenho que não tem significado. As pessoas têm essa coisa de tatuagem, né? Qual que é o significado dessa tatuagem? Ai, que eu tinha dinheiro e o tatuador tinha tempo. E tipo, ok, beleza, mas... quem fala isso? É um meme de internet famoso, assim, que é tipo, as pessoas não gostam de ser perguntadas do motivo da sua tatuagem. Eu amo explicar os motivos das minhas tatuagens. Amo de paixão. Porque pra mim sempre tem mais de um significado, assim, e tal. Mas aí esse Suminagashi, ele é mais realmente abstrato mesmo, não tem um significado e tal, assim. Eu só realmente gosto das formas onduladas, assim. E a outra que foi a que eu fiz esse domingo passado agora é o meu querido, finalmente eu fiz meu Jackalope. Pra quem não sabe, o Jackalope, gente, é um animal mítico, eu acho que americano, tipo dos nativos americanos, que é um coelho com orelhas, com chifres de cervo. Certo. Com chifres de veado. E aí ele tá, tipo, dentro de uma forma, assim, com uma nebulosa e tem uma lua e uma estrela embaixo. E eu coloquei... o motivo dela pra mim é que, assim, eu sempre gostei muito de jackalopes. E... pra mim ele tem um significado maior ainda, porque pra mim ele é meu animal espiritual. Porque eu comecei a gostar dele porque eu descobri... Tipo, vamos lá, vamos explicar a história toda, né? Quando eu comecei a fazer meus rolês da machia, eu sonhei, depois de ter feito um ritual específico, eu sonhei com um jackalope sem eu nunca ter sabido que existia essa criatura. Quantos anos você tinha? Eu acho que uns 16, 15, por aí. Quando você era Wicca, então? Quando eu era Wicca, exatamente. Tá. Rodrigo jogando na minha cara. Mas sim, quando eu era Wicca. E aí eu sonhei com esse coelho que tinha uns chifres, que os chifres dele eram tipo... o formato final, assim, dos coelhos era como se fosse uma lua crescente, assim. Fala um pouco mais virado pro microfone. Desculpa. Sua voz tá sumindo. Como se fosse... uma lua, assim, né, crescente. Os chifres dele faziam formato. E aí eu falei, nossa, que coisa, né? E aí fui procurar sobre. E aí eu descobri que existia esse animal mítico, que era o jackalope, que eu nem sabia que existia. E aí, pra mim, desde então ficou muito assim. E aí eu sempre gostei do tipo... Eu tenho uma camiseta, eu ainda tenho essa camiseta até hoje, que a gente comprou na Threadless, quando ainda era possível comprar roupas de fora do Brasil e entregar no Brasil. E quando as camisetas da Threadless ainda eram legais. E prestavam, né? Porque essa camiseta, eu comprei ela em 2011. Ó, se bobear. 2011, e eu ainda uso ela. Ela tá meio furadinha, meio detonada? Tá, mas eu ainda uso ela dentro de casa, assim, e tal. E ela é uma estampa creme, assim, uma cor creme cheia de jackalopes marrons nela inteira. E aí eu sempre gostei muito, eu sempre ficava desenhando, rabiscando, assim, jackalopes, assim, porque eu acho muito fofo. O coelho, pra mim, tem um significado muito legal, os chifres têm um significado muito legal, e aí eu quis complementar com outras questões aí, que, né, vem a lua e a estrela. E, enfim. Ficou muito bonito. Ficou muito lindo. O coelho representa a Páscoa, né? Exato, eu fiz por causa da Páscoa. Porque Corpus Christi, né? É os 50 dias depois da praia, não é um negocinho da Páscoa? Não sei. É a Páscoa, a fertilidade. O renascimento de Jesus. Exato. Foi por isso. É uma tatuagem cristã, então. Sim, isso mesmo. E quem fez essa tatuagem foi o mesmo tatuador que fez todas as minhas outras tatuagens, que é o Gonta, maravilhoso. Gonta lindo. Ricardo Félix ou Gonta Félix, procurem ele faz um trabalho incrível. Principalmente, ele faz de tudo. O Gonta não tem tipo um estilo fechado, mas ele é bastante conhecido e ele faz bastante tatuagens old school, né? Old style, aquele coisa mais marinheiro e tal, assim, que são bem bonitas. Mas o Gonta faz de tudo e ele é maravilhoso. Ele arrasa. E pai de 3 crianças fofas. Quer dizer, crianças, né? Só tem uma criança ali mais, o resto é tudo... Jovens. Mas é isso. E que outras tatuagens você tem, então, Caetano? Então, as outras que eu tenho a primeira que eu fiz, que foi acho que em 2012, que foi com o Gonta,
que é Nas Costas, que é uma Triforce de Zelda. Só que ela não é só uma Triforce de Zelda. Ela é uma Triforce em RGB. Então cada triângulo é uma cor, então vermelho, verde e azul. Porque eu sou designer e eu queria fazer uma tatuagem que ao mesmo tempo fosse sobre Zelda e fosse sobre o fato de eu ser um designer, né? Então tem a Triforce. Tá precisando dar uma retocada, inclusive. Todas as velhas estão precisando dar uma retocada. Aí em 2015 eu fiz... Você falou que você explicou exatamente, não prestou atenção. Nas costas. Nas costas. Próximo aqui do pescoço. Próximo do pescoço. Então, cervical. Tipo, o triângulo vermelho, que é a primeira. Que é da ponta de cima. Da ponta de cima, ele sai pela camiseta, assim. Sim, pra ver. é bem bonita. Foi eu que te dei de presente? Sim, né? Sim. Essa foi sim, deu de presente. E aí em 2015 eu fiz uma letra de uma música do Damien Rice no meu braço. Tá quase apagando a coitada já. Né? Então ela não tá apagando, na verdade. Ela tá meio que estourando, né? Assim. Nossa, eu até falei com Gonta de... Você falou pra ele? Com ele? O que ele falou de como retocar? De retocar mesmo. De dá? Tipo... Dá sim. Dá pra usar branco pra, tipo, voltar os olhos das letras que estão fechando. Boa. E dá pra reforçar as outras. Que essa primeira frase aqui, ó, o know, que a primeira frase é It takes a lot to know a man. O know, basicamente, só se você souber que é know, sim, que você vai conseguir entender. E aí eu peguei, na verdade, 2 trechos da música, e aí tem um trecho tá em preto e o outro trecho tá intercalado em verde água. Em verde. It takes a lot to know a man, it takes a lot to understand, the warrior, the sage, the little boy in rage. E aí a parte verde, né? What are you so afraid to do? What is that you think that will happen if you do? E aí fica repetindo. E... Acho esse povo que tatua a letra de música louca, né? E pra mim, assim, tem muita importância porque 2015 foi o ano que eu vi o Damien Rice pelo que eu achei que seria a única vez no Primavera Sound. Meses depois ele fez um show no Cine Joia. No Cine Joia, onde eu e o Rubinho conseguimos quase sentir o cheiro do peido dele, porque eu tava a 10 passos dele. Do Parque Del Fórum ao Cine Joia. Exato. Só, que decadente. Inclusive teve um momento Lorde maravilhoso nesse show, que eu acho que eu te contei, né? Que ele meio que pediu pra gente calar a boca numa hora, porque era uma música que era sem acompanhamento nenhum, porque ele é um one-man band, né? Mas não era acompanhamento nenhum, era só ele e o violão, e o Cine Joia inteiro cantando. E aí ele, galera, dá uma reduzida aí, porque eu não consigo nem me ouvir. Então... Mas aí foi o ano que eu vi o show dele pela primeira vez. E essa música, eu já gostava da música, mas no momento em que eu vi ela ao vivo, e a forma como ele faz ela ao vivo, porque ela é a música que fecha o show, é muito foda. Que sim. Eu vivo falando pro Rodrigo pra ele fazer isso em algum show dele, algum disco dele, que é... Como ele é one man band, ele... Meio que a música tem um final que é meio que um final que vai... Eu não sei se tem um nome isso, mas sei lá. É um final que ele vai tender na cacofonia. Então ele começa a fazer sons e aí ele começa a gravar no negócio que chama... Existe um negócio que chama pedal de loop. Isso. Ele grava, você aperta lá o pedal, né, pra ele começar a gravar, e aperta de novo quando terminou de gravar o trecho que você quer. E aí ele fica reproduzindo aquilo em loop. Isso. E você pode gravar outros loops ao longo do processo e deixar todos reproduzindo ao mesmo tempo, que é o que ele faz. Exato. Aí ele faz, tipo, a voz dele cantando a segunda voz, a voz dele cantando uma terceira voz, a voz dele cantando a melodia principal, o violão. Aí ele vai alternando, né? Porque pelo menos eu tive essa sensação, me corrija se eu estiver enganado, mas eu tive a sensação que as primeiras coisas que entram, o volume delas é sempre mais baixo. Tipo, o volume vai abaixando. Quanto mais antigo é o loop, mais baixo é. Vai sobrepondo, e dependendo da quantidade de tempo que o loop tá rodando, ele começa a se degradar também. Isso. E aí, tipo, então primeiro entra a voz dele fazendo a segunda voz. Aí depois entra o violão. Aí depois entra a voz dele fazendo a primeira voz. Aí depois entra a voz dele fazendo a terceira voz. Aí entra a guitarra.
Aí entra um tanco, que é aquele tambor japonês que ele arranjou em algum lugar em Barcelona e tinha um tanco no palco. Aí depois entram os pratos, aí depois entra tipo uma gaita, aí depois entra ele gritando. E assim, só vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Depois que ele colocou umas 10 faixas, ele simplesmente agradece a plateia e sai do palco e deixa a cacofonia louca lá. E aí vai somando, até com um ponto que é tipo, é barulho, não é mais nada ali. Porque os loops degradaram todos. O Tom York faz muito isso também. É. E aí ele fez aqui no Brasil também. E o que eu achei interessante, eu queria entender a logística, mas não vi mais nenhum show dele, principalmente dessa turnê, é que os instrumentos no Brasil eram todos diferentes. Ah, é? E o que ele canta também é diferente. Tipo, a primeira e a segunda voz é sempre a mesma, mas o que a terceira faz, como ele grita, quais são os instrumentos, muda. Aqui no Brasil, por exemplo, ele usou vários instrumentos de percussão. Talvez o Cine Joia tinha instrumentos de percussão, então ele usou vários de percussão. Então, tipo, me marcou muito quando eu vi aquilo lá ao vivo. Chorei até não poder mais. Rodrigo sabe. Chorei até não poder mais. E aí ficou muito isso marcado pra mim. E aí eu fiz a tatuagem. E aí eu até queria complementar ela, porque como ele veio no Cine Joia, e aí, né, Cine Joia é mais fácil você ter contato com o artista, porque é um lugar pequeno de show. Eu até pensei na minha cabeça em pedir ele pra autografar o braço embaixo. Pra tatuar. Pra tatuar junto com a letra da música. Mas aí eu falei, não precisa. Seria legal? Seria, mas eu acho que, tipo, se tem uma coisa que eu aprendi sendo fã de Harry Potter, é que talvez seja o melhor possível você desassociar a obra quanto mais do autor possível. Não que o Damian tenha feito alguma coisa além do que eu já sabia que ele tinha feito, mas nunca se sabe o que nunca se sabe, né? Vai que amanhã ele aparece com uma suástica tatuada no peito. Não quero ter autografia. Não seria tão extremo assim, mas eu entendo seu ponto. Falando em Harry Potter e desassociar. Falando em Harry Potter e desassociar, a minha terceira tatuagem, que é no bíceps. Eu não expliquei, né? Mas a letra do Damian é no antebraço, próximo à dobrinha do cotovelo, assim, do lado de dentro. E aí no bíceps do braço direito eu tenho... Fala no microfone. Ai, desculpa. Eu acho que tá engraçado que você tá mostrando as tatuagens como se as pessoas pudessem estar... Tinha que ter sido uma live na Twitch. Tinha que ter sido uma live na Twitch, né? Mas enfim. E aí no braço direito, no bíceps, eu tenho as 4 bolas do quadribol de Harry Potter, né, que é o esporte lá dos bruxos. Que, assim, disclaimer. Sim, eu era agapete. Assim, eu sempre gostei muito de Harry Potter, eu sempre falo isso. Harry Potter foi muito importante pra mim. Uhum. Foi basicamente o que fez nascer em mim o prazer da leitura. Eu sempre falo isso todas as vezes, principalmente quando mães, tipo, eu falo pra amigas minhas que têm filhos, darem livros pra eles, essas coisas que eu falo, cara, quanto mais cedo melhor, porque assim, eu li o primeiro Harry Potter com 11 anos, olha só que mágico, né? Esperando a minha cartinha de Hogwarts, pobre coitado. Mas eu li com 11 anos, o livro tem 280 e poucas páginas, eu demorei um mês pra ler ele. Uhum. Eu li o 7º livro com 18 ou 19 anos, por aí, não me lembro exatamente quanto foi. Acho que talvez foi até um pouco, enfim. Mas eu li o livro com 19, 18 anos. Tem 703 páginas e eu li ele em 3 dias. E eu trabalhava. Uhum. Então, tipo, realmente, tipo, houve uma evolução de quanto eu lia, de quanto eu gostava de ler. Eu comecei a ler muito mais depois disso. Uhum. E pra mim era muito legal, sabe? Tipo, foi muito o que fez eu entrar na internet, assim, foi Harry Potter. Então, durante muitos anos, a única coisa que eu entrava na internet para fazer era ler fanfic de Harry Potter, escrever fanfic de Harry Potter, conversar em fórum com as pessoas. Eu comecei a minha carreira de designer, muito entre aspas, fazendo a assinatura do fórum de Harry Potter para os meus amigos. Uhum. Então eu fazia bling de assinatura, fazia avatar no Photoshop 7 ainda na época. Então, tipo, pra mim é muito importante e sim, hoje em dia a autora é uma transfóbica do caralho, mas assim,
Isso, não muda o que eu sinto pela obra e o que a obra significa para mim, a obra, não ela. E 2, me faz não querer consumir mais nada da obra. Tipo, eu assisto de vez em quando. Mas não perde o valor sentimental que você tem. Não, mas com certeza matou muito o meu tesão. Ah, com certeza. Tipo, por exemplo, o terceiro filme do Harry Potter sem Harry Potter. Animais Fantásticos. A gente nem viu ainda, tá disponível até no HBO aí pra poder ver. Eu tô querendo ver em algum momento. Mas, tipo, eu não tornei isso uma prioridade na minha vida. Porque, tipo, eu amo muito pessoas próximas a mim que são pessoas trans e, tipo, eu não acho que é desculpável o que a J.K. Rowling tá fazendo. Sabe? Assim, é aquela coisa. Não é que a J.K. Rowling se tornou transfóbica. Provavelmente ela foi transfóbica desde ever, mas ela só escancarou isso. Por algum motivo ela se sentiu à vontade pra falar esses absurdos que ela fala. E não só falar. De uns anos pra cá, né? E o meu lance com ela e que me deixa mais realmente broxado, assim, é que não é o falar. Falar muita gente fala, sabe? Mas, tipo, o meu problema é que, tipo, ela efetivamente, ela tem dinheiro, ela tem poder advindo desse dinheiro, e ela usa este poder e esse dinheiro para financiar instituições que fazem mal à vida de pessoas trans, sabe? Então, tipo... É aquela coisa, né? Qual poder que você queria ter? O aquisitivo. O aquisitivo, exatamente. Então, tipo, eu pensei até na época que tava, tipo, tudo muito explodindo, assim, disso dela, de talvez cobrir essa tatu. Eu realmente cheguei a pensar nisso. Mas hoje eu acho que não, sabe? Tipo, pra mim significou uma coisa, tem uma importância. E é isso. Foda-se ela, sabe? Do tipo... Mas quando alguém te pergunta, essa tatuagem é o quê? Aí você fala que tem a ver com Harry Potter e tal. Alguém já fez uma cara meio torta, assim? Não, tipo, eu meio que levo na esportiva. Tipo, eu falo, são as bolas de quadribol, esporte Harry Potter. Você fala, você gosta de Harry Potter? Aí você explica. Eu falo, gostava bastante. Ultimamente não tenho consumido tanto por motivos que você sabe, mas, enfim, tipo, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, sabe? Mas eu acho muito legal, até só um leve desvio. Tem uma moça youtuber, eu acho que eu falei dela aqui, mas ela faz vídeos sobre bissexualidade principalmente. É aquela que você me mostrou? É a Verily Bitch. Não lembro o nome. Mas que ela tava justamente debatendo essa coisa da... Sim. Aí ela fez um vídeo gigantesco falando sobre como a gente deveria roubar os direitos de Harry Potter pra gente. Porque tem a coisa da separação né, a morte do autor, toda a teoria da escola de Frankfurt. Bom, enfim. A teoria da morte do autor, que depois que o autor escreve uma obra, essa obra não é mais dele, ela é do mundo e tal, tudo bem. E assim, eu entendo a magia bela disso, mas como a gente falou, ela ganha rios de dinheiro por conta disso. Então, eu decidi que eu farei isso, do tipo, eu não vou falar sobre, porque falar sobre é divulgar a obra dela e dar mais dinheiro pra ela, mas eu vou consumir quando eu tiver a fim de consumir, mas sem dar dinheiro diretamente pra ela, sabe? Sim. É a forma que eu encontrei. A sua forma pode ser diferente, a forma de outra pessoa pode ser diferente. Mas são as bolas. E o que eu fico feliz é que, assim, eu acabei, no final das contas, tatuando uma coisa que é de Harry Potter, mas não é diretamente de Harry Potter. E a coisa que eu sempre achei mais fascinante, assim, do mundo de Harry Potter, que é o quadribol. Eu sempre adorei. E eu não sou uma pessoa dos esportes, mas eu acho incrível a coisa toda do quadribol. Então eu tenho... É um desenho que eu sempre fazia também, sempre fiz esse desenho no papel, mas formando um losango, né? Tipo, a goles em cima, o pomo de ouro embaixo, os dois balaços, e aí cruzando no meio, fazendo um X, a Nimbus 2001, a Nimbus 2000 e a Firebolt. São as duas vassouras que o Harry tem. Mas, assim... Enfim, né? Questões. Mas eu ainda gosto da tatu, apesar de tudo. Sim. Eu acho ela bonita, eu gosto dela e tal. Ela é bem bonita. E essas são as minhas tatus e as suas tatus. Tá.
A primeira que eu fiz foi em 2011. 2010? 2011. Foi antes de mim, a sua primeira. Foi início de 2011, eu acho. Que foi meio que uma tatuagem compulsória, assim. Porque, enfim, eu tava tendo uma coisinha com um cara na época. E ele tinha várias tatuagens. E aí ele falou, você devia fazer. Eu falei de uma tatuagem que eu queria fazer. Que era, eu sempre... isso passou com o tempo, mas sempre que eu pensava em fazer tatuagem, eu pensava em coisas escritas, letra de música, esse tipo de coisa. E aí, na época, eu tava querendo escrever Everything Must Go, que é um disco e uma música do Manic Street Preachers. E eu queria escrever com uma fonte que é muito característica que eles usam. Eles usaram em alguns discos, usaram em vários discos, mas o primeiro disco que surgiu que eles usaram essa fonte era o Holy Bible, que é o meu disco preferido deles, que vem antes do Everything Must Go. Então eu falei, beleza, eu vou escrever Everything Must Go com a fonte do título do Holy Bible. E a característica principal dessa fonte é que o R é ao contrário. Isso. Né? Ela é basicamente a Gill Sans com R ao contrário. A Gill Sans é a letra oficial da sinalização de Londres. Olha, que interessante, não sabia disso. Sim. Todas as placas em Londres são de Gill Sans. E aí esse cara falou, prepara aí o que você vai querer fazer, o que você quer escrever, tal como você quer escrever, e me manda, porque você vai tatuar sexta-feira. Falei, como assim? Ele falou, eu já marquei o tatuador, você vai lá comigo, tal, não sei o quê. Aí eu falei, caralho, vou, né? Aí, beleza, eu fui. Eu não faço a menor ideia do nome do tatuador, do estúdio. A única coisa que eu sei era que era no Shopping Mogi. Aí fomos lá, tal, e eu fiz a minha. E foi super tranquilo, porque como eu falei agora há pouco, todas as minhas tatuagens, elas são basicamente linhas. Essa do Everything Must Go talvez tenha sido que doeu um pouco mais, assim, não só pelo fato de ser a primeira, mas porque as letras são preenchidinhas. As linhas são grossas, né? E eu gostei e tal. Eu ainda gosto dessa tatuagem, mas eu tenho vários problemas com ela. O primeiro problema que eu tenho com ela é que a segunda parte da surpresa, que eu não sabia, é que esse cara, ele tatuou, no mesmo dia que eu fiz essa tatuagem do Everything Must Go, ele tatuou na perna dele Everything Must Change, que é o nome de uma música da Mel C, que era a cantora preferida dele. E ele usou exatamente essas mesmas fontes. Aí sabe quando na hora você pensa, tatuagem de casal. De repente isso virou uma tatuagem de casal. Caí no trap da tatuagem de casal. Né? E aí eu ia fazer o quê? Porque eu já tava tatuado. E é o corpo dele, é o que ele quer fazer. Eu vou falar o quê? Não faz porque eu não quero que você faça igual a minha. E eu não quero que seja tatuagem de casal. Ele faz o que ele quiser, né? Pelo menos ele mudou a frase. Vamos pensar nesse lado positivo. Aí, e isso já foi uma coisa que me broxou logo de início, assim. Então, apesar de eu gostar, eu já tenho um ranço com essa tatuagem por conta disso. E com o tempo foram surgindo outras questões, assim. Eu acho ela muito perdida, sabe? No meu braço. Tipo, por que alguém escreveria Everything Must Go no braço? Não faz muito sentido. Como que eu explico onde ela tá? Ela é no... ela tá... no meu braço esquerdo. Ela tá do lado de fora do braço, não é nem tríceps nem bíceps. No braço esquerdo. Mas ela não fica para fora do braço. Ela fica... Tipo, eu olho pro meu braço, eu vejo ela como se ela ficasse em cima do braço, digamos. Exato. Assim. E
E ela tá na horizontal, né? Digamos assim, né? Então ela percorre a extensão aqui do meu braço. E ela tá mais próxima do ombro do que do cotovelo. E ela tá mais próxima do ombro do que do cotovelo. Então não faz muito sentido de ser essa tatuagem, sabe? Uhum. E aí eu já pensei em inúmeras coisas. Eu pensei, inclusive, coisas que fossem relacionadas a Manic Street Preachers também, porque gostaria de manter algo relacionado a eles tatuado. Só que como ela é muito grande, eu preciso escolher alguma coisa que seja muito grande para cobrir ela decentemente. Uhum. E eu não sei se eu quero fazer uma coisa que vai ocupar basicamente meu braço inteiro, sabe? Uhum. Então eu estive pensando algumas coisas que são relacionadas também ao Manic Street Preachers, mas que eu pudesse meio que tatuar em volta dela, Sim. por baixo dela, entre aspas. Sim. Como se criasse ali um conjunto, né? Porque aí eu também acho que ela vai deixar de ser uma coisa assim. Eu tenho um bode com tatuagem perdida. Não só em mim, mas com outras pessoas. Sabe quando Desculpa. as suas não são perdidas, as suas todas fazem um sentido ali onde elas estão. Uhum. Mas às vezes, sei lá, eu vejo as pessoas tatuando umas coisas super X nos lugares super X. E aí fica aquele desenho ali jogado que não faz sentido nenhum de estar ali, sabe? É a sensação que eu tenho com essa aqui. Entendi. Mas uma dúvida, você tem algum problema com a frase em si, do tipo Não. Everything Must Go? Não. Porque, sei lá, achei que você poderia ter entrado numa coisa existencialista do tipo, eu não acho que tudo tem que ir. Algumas coisas eu acho que tem que ficar, poxa. Não, o problema não é esse. Entendi. E a relação sempre foi com a música, não a frase. Não né? é uma questão existencial, nossa, é porque eu acho que... Não é isso. Entendi. Tô conferindo, né, gente? Afinal... Não é esse nível de profundidade, é só o nome de uma música apenas. Entendi. Essa foi a primeira em 2011. Quando que você fez o do Damien Rice? 15. Então, 2015... Eu te dei essa aí do Diabito. O Telo me deu uma que é o diabinho da capa de Amnesiac. Mas que fique muito claro, eu não botei ele numa parede com uma faca e falei, escolhe a tatuagem que eu marquei a data. Eu falei, eu queria te dar uma tatuagem assim como você me deu uma tatuagem. Pode ser? Aí ele falou, claro. Eu falei, então tá, escolhe o desenho que você quiser. Pera, na verdade não. Quando você fez a Triforce? 2012. Então, essa é de 2012. Essa foi de 2012. Essa é de 2012. E a outra é de 2015. Isso. Verdade. Então, essa é 2012. É o diabinho da capa. Na verdade, não é o diabinho da capa do Amnesiac. Verdade. Do Radiohead, ele não é da capa. O diabinho da capa do Amnesiac, ele é mais quadradinho. É exatamente esse mesmo desenho, só que é mais quadradinho. Sim. Esse aqui é mais redondinho. É um diabinho cobrindo o olho e chorando. Googlem aí Radiohead Amnesiac, o que vocês acham? Isso. Se tiverem interesse em ver, claro. E ela também é só uma linha preta grossa. Sim. Né? Não é preenchida, nada. Qual que é a minha questão com essa tatuagem? Nenhuma, eu amo, mas eu queria dar um up nela também. Sim. Então, eu achei na internet... Deixa eu até te mostrar, porque eu quero ver. Eu nunca te mostrei esse desenho. Mas eu achei esse mesmo desenho desse diabinho, só que as linhas, ao invés de preta, são brancas. Aí é um pouco tarde, né? Não, calma. E ele, por dentro, ele é preenchido de vermelho, só que ele é preenchido de vermelho... Falhado, não é um como se fosse vermelho. Como se alguém tivesse pegado um rolo de tinta e passado uma vez só. E aí fica tudo falhado. Então, o que eu queria fazer? Eu vou manter as linhas pretas, obviamente, porque não tem o que fazer. Só que dentro das linhas pretas eu passaria uma linha branca fina. Será que pega? Sim, pega. Então eu passaria uma linha branca fina dentro de cada linha preta e faria esse preenchido desse rabiscadinho vermelho. Eu acho que ela vai ficar muito mais glow, assim. Sim, vai ficar bem bonito. E a última, que são duas, que na verdade são uma só,
Que foi em 2015 aí. Que foi em 2015, que foi quando o Tello fez a do Damien Rice. Tem o filme Hedwig and the Angry Inch, né? Aí tem um símbolo que é muito forte, muito conectado aí ao filme, que é um rosto, né? Não é necessariamente um rosto, mas um rosto. É como se fosse um rosto cortado ao meio. Sim. Né? E cada lado do rosto fica com um olho, né? Isso. Que é relacionado... É uma tatuagem que a personagem Hedwig tem, né? E que está relacionada lá à música The Origin of Love, que fala, né, daquela mitologia de que em tempos antigos os seres humanos ou os predecessores dos seres humanos eram uma coisa que era uma coisa só, que tinha 4 braços, 4 pernas e 4 olhos, enfim. E esses seres começaram a desafiar muito os deuses, e aí Zeus cortou todos eles pela metade com um raio. E aí nasceram os seres humanos como nós conhecemos. E aí teria os filhos do Sol, que seriam os homens que eram duplos, né? 2 homens juntos. As filhas da Lua, que eram 2 mulheres juntas. E os filhos da Terra, né? Que são um homem e uma mulher. E aí vem então essa coisa de que os seres humanos eles estão sempre em busca do seu par, né? Para que eles possam voltar a ser um só. E no final, então eu tenho esse rostinho no meu antebraço direito, parte de dentro, né? Então quando eu viro minha mão para cima, né, a palma da minha mão para cima, eu vejo ele no meu antebraço, só que mais para perto do cotovelo. E no outro antebraço, na mesma posição, eu tenho uma que é o rosto inteiro, sem estar dividido. Porque o que acontece? No final de Hedwig, quando acaba o filme, né? Meu Deus, eu esqueci o nome da última música do filme. Meu Deus do céu. Acho que é Midnight Radio, ou tem outra não depois lembro. de Midnight Radio, não lembro agora. Enfim, a última música. Nossa, uma falha, um erro crasso aqui da minha parte. Que aparecem, que é quando a minha interpretação, tá? Porque afinal de Hedwig ele é bem aberto a interpretações. Mas é quando Hedwig descobre que o Atomic Noses nunca existiu, né? Ele sempre esteve dentro dela, e que ele não era, né, a metade dela, e que ela não precisava de uma metade, ela era ela já inteira. E aí a tatuagem muda, ela sai andando pelo beco, né, pelada, e aí começa a tocar Origin of Love de novo, e a câmera vai se distanciando assim pra cima e tal, e aí a tatuagem mudou, a tatuagem não é mais o rostinho dividido, é esse rosto inteiro que eu tenho aqui. Então eu tenho uma, né, cada um dos rostos, um em cada braço. O Tommy Noses era o Kleber era o Kleber da Hedwig. Não entendi. É que tem o Kleber, o rolê do Kleber. Sabe a expressão rolê do Kleber? Sei, mas... Que é aquele rolê errado. Então, ele é o rolê errado que levava ela por rolê errado. Entendi. Essa do rosto dividido, eu conheço um monte de gente que tem. Tipo, horrores de gente. Inclusive, todas são pessoas incríveis. Sim. Dakotinha tem. A Dakota tem, a Natália tem, o Roba tem, o Fúvio tem. Sim. Eu conheço muita gente que tem essa tatuagem. Só que ninguém tem o rostinho fechado, só eu. Eu acho que a Dakota tem o rostinho fechado. Ai, filha da puta. Mas o que eu gosto muito do rostinho fechado do Rodrigo é que o Rodrigo tem uma... Sabe aquelas pintinhas que são tipo uma gotinha de sangue na pele? Que é um vermelhinho assim? O Rodrigo tem uma que fica exatamente na testa, como se fosse um terceiro olho da tatuagem. Eu adoro. Exatamente. Mas é isso. Eu queria realmente dar um up nessa do Radiohead. Eu queria entender o que fazer com Everything Must Go. Mas de tatuagens novas, eu tenho só uma ideia que eu não vou falar,
Não vai falar? Vou fazer e Eu vou mostro. falar as minhas ideias todas. Não, eu não vou falar, essa é a minha ideia. Tem uma que, nos meus planos de vida, era a primeira tatuagem que eu ia fazer e eu não fiz até hoje. Eu queria escrever nas minhas costas, meio que debaixo. Deus. Com uma letra bem de casamento, assim, bem cheia dos frufrus, sabe? Gente, e aquelas pessoas que escrevem o nome da esposa, do filho, da filha no antebraço? Ah, eu não sei, tipo, eu acho bonito quando é do filho e tal. É porque, assim, relações, tipo, esposa... Ai, gente, desculpa se alguém tem, mas eu acho meio blé. Ah, eu não acho... Então, é porque eu acho que, assim, eu acho que tatuagem é difícil você falar que é blé, porque pra pessoa muito pessoal, significa né? alguma coisa. Mas, assim, eu, enquanto um amigo, poderia te dizer, não tatue namorado e essas coisas, porque namoro acaba, gente. Você pode amar a pessoa. Lembra da Débora Seco. Nossa, sim. Mas assim, sei lá, sua mãe, o seu pai, os seus filhos, filho, mãe e pai é pra sempre, né? Então, eu acho que vai. Eu queria tatuar o pesto e o carbonara. Não, Então, inclusive é um dos... é uma das minhas ideias. Eu queria fazer algo também, mas tem uma outra que eu não vou falar. E tem a primeira que eu... Quando eu achei que eu ia fazer uma tatuagem, eu achei que essa ia ser a primeira, que é nas costas, embaixo do ombro, que é uma frase de Hey Jude, que é a minha música Hey Dude, Que vai ter escrito nas costas do dia inteira fechada. Para, deixa eu... Terceira vez que você me interrompe, não deixa eu contar. Que é a frase The movement you need is on your shoulders. Tá? Eu queria colocar nas no costas, ombro. assim, perto do ombro. E tem a primeira tatuagem que de fato eu achei que eu faria na vida, ela perdeu totalmente o sentido. Ainda bem que eu não fiz, então, né? O que é irônico, porque faz umas 2-3 semanas que eu tô ouvindo basicamente só Dream Theater. E a primeira ideia de tatuagem que eu tive pra fazer na vida, antes até dessa de Hey Jude, era o Majesty Symbol na batata da perna. O Majesty Symbol é aquele símbolo deles, que é um M, né? Deixa eu te mostrar. Ai, meu Deus, por que eu abri o Word aqui? Eu ia fazer na batata da perna, mas aí acabou que eu não fiz. E é um M porque a banda chamava Majesty antes de chamar Dream Theater. Sim. E olha a quantidade de gente que já apareceu aqui que tem tatuagem do Majesty Symbol. Quando tem esses símbolos assim, as pessoas tatuam bastante. E ele é até legal, mas... ele não é feio. Mas não é algo mais que me diz tanto... Me conversa tanto comigo. Assim, mas eu tenho essa coisa com tatuagem também. Eu acho que a tatuagem é importante que ela represente o momento em que você fez a tatuagem. Obviamente, assim, né? É uma coisa que provavelmente você quer que seja forte o suficiente pra ser pra sempre. Mas eu acho que, sei lá, se no momento fazia sentido, foda-se que 20 anos depois não faz mais, sabe? Foda-se. Daqui a 20 anos tá tudo estourado, a pele tá murcha e foda-se. Fato. Mas, nossa, eu tenho várias que eu quero fazer. Vamos lá, vamos pra lista. Você já terminou as suas? Já, por enquanto, acho que seria só essa dos Beatles mesmo. E dar um jeito nas outras aqui, porque a do Everything Must Go, se realmente eu seguir com esse plano, significa que eu vou fazer várias outras coisas em torno da frase, né? Então também, na verdade, configura uma nova tatuagem, no fim das contas. Sim. Então, as minhas que eu quero fazer, a primeira que provavelmente eu vou fazer, que é uma que eu já comecei o desenho assim, mas é que eu gosto muito de X-Holic, né? Que é um mangá que eu gosto bastante. E aí o Clamp, que é o estúdio das mulheres que desenham o X-Holic, elas têm uma característica muito gigante, que são as fumacinhas delas. Que são umas fumacinhas bem, tipo, específicas, assim. E aí eu queria tatuar nas duas panturrilhas
meio que tipo a fumacinha indo de uma panturrilha pra outra, assim, meio que passando por dentro de uma janela japonesa, assim, indo pro outro lado. E aí eu quero tatuar várias coisas, porque assim, eu sempre gostei de coisa do Japão, sou otaku mesmo, otaku fedido. E agora eu estou aprendendo também japonês e tal, tô aprendendo não só o idioma, mas tô aprendendo sobre cultura também, então, tipo, tem coisas que eu quero tatuar nessas coisas da perna. Aí eu queria fazer a cabecinha do vovô e a cabecinha do Pestolino tibia, assim, em algum lugar. Tipo, sei lá, meio que aqui, assim. Eu queria muito fazer na coxa uma corda de shibari amarrada na coxa. Olha que legal, sabe? Gosto. Você não vai fazer aquelas faixas pretas em volta do braço, não, que as gays faz, né? Que é o recorde de fisting, né? Sabe dessa piada? Gente, toda gay tatuada tem uma faixa preta tatuada no braço. Eu acho impressionante. Beijo, Brenner. Mas... Ou o código de barra. As gays adoram código de barra também. Tá, aí o Cavaras e o Pesto tibizinho, mas eu não sei necessariamente onde. A corda de shibari na perna. E a outra, assim, que eu quero muito fazer. E assim, gente, aí agora é o momento dicas para o Telo, tá? Se vocês tiverem tatuadores que fazem tatuagem estilo realista, porque assim, eu não gosto de tatuagem realista. Eu só tenho 2 tatuagens realistas planejadas. Essa corda do shibari e essa outra que tem um metal conhecido como bismuto. Procurem aí na internet, é um metal muito bonito. E ele faz uns padrões, tanto de cores quanto de formas, muito bonitos. E aí não só eu gosto do metal, eu acho ele bonito, eu queria tatuar de certa forma arco-íris em mim, mas de uma forma criativa. Então eu queria fazer o bismuto no meu antebraço, em volta do antebraço, dando a volta, ele fecha do outro lado. E então, se vocês conseguirem achar um tatuador que tenha mais ou menos um estilo que traduza o bismuto, mandem contatos. E por enquanto seriam essas. Aí tem outras coisas, tipo, eu acho extremamente sexy homem com tatuagem no pescoço. Fico molhada. E eu gostaria de fazer porque eu acho realmente bonito. Mas eu não sei se eu tenho coragem. Não pela... a sociedade vai me julgar. Foda-se. Mas... porque né, eu sou designer. Mas pela dor mesmo. Porque assim... Eu até que não senti tanta dor assim fazendo as minhas tatuas. Eu tenho uma resistência à dor até que ok. Mas assim, no pescoço eu imagino que vai doer para um caralho. Você já conversou com pessoas que têm pra Sim, saber? todo mundo fala que dói para um caralho. Mas você tem uma ideia de desenho do que seria? Não. Porque dependendo do desenho, talvez não doa tanto. Então, mas aí que tá. A tatuagem no pescoço, ela é uma que tem esse problema que você comentou da tatuagem solta. Ou você faz uma coisa que é o pescoço inteiro, ou que desce, enfim. pro ombro, né? Ou você faz uma coisa que seja muito bem posicionada e aí ela tem que ser única. Por exemplo, a Raquel, né? Nossa querida amiga Raquel, matriosca maravilhosa. Sigam no Twitter. Ela tem um coração no lugar onde seria o gogó, né? Como é que chama isso aqui? Pomo de Adão. Pomo de Adão. Ela não tem no caso, mas é no lugar onde é o pomo de Adão. Ela tem um coração. Aí eu acho que fica muito bonito. Mas, tipo assim, se você vai fazer mais de uma, sei lá, uma de cada lado, eu não acho tão legal aquelas coisas que são muito separadas. Eu faria, tipo, realmente o pescoço inteiro, assim, sabe? Só que aí imaginador, né? Deve ser bem doído. Mas eu acho sexy. Tipo, por exemplo, o Post Malone, assim. Uma gotinha aqui, uma coisinha assim, sabe? Tipo, não queria fazer em mim, mas acho lindo nele. Bonitinho. Deus do céu. Mas olha só, pra quem não tinha o que falar, a gente falou 1 hora aqui. Sim. De tatuagem. Inclusive tá na hora da gente comer, que eu tô com fome. Sim, eu tô com fome também. Então é isso, gente. A gente volta semana que vem com o Basso e a Domênica pra falar sobre This Is Us. Ou não,
Porque tudo é imprevisível nesse podcast, né? Exato. E a gente tem coisa e acontece outra. Vamos falar do desafio, porque eu escolhi a coisa que a gente vai fazer no desafio. Não vai ser no episódio que vem, vai ser no outro. Mas já vamos falar pras pessoas. A gente já não tinha falado no Só você, eu não tinha falado. Ah, tá. Então o Rô me passou pra eu assistir o show do Dream Theater, Metal Espadinha. Não, na verdade não é assistir o show. É que vai ser mais legal ver o registro ao vivo, mas é especificamente o álbum Scenes from a Memory. Isso. E, como eu citei mais cedo, Exholic é muito importante pra mim. Eu comprei o primeiro volume pro Rodrigo ler Exholic. E aí ele vai ler o primeiro mangá que você vai ler na sua vida, né? Ou você já leu o mangá? Acho que não. Olha só, tá aí. Acho que não. Vou transformar o Rodrigo em otaku sujo. E eu tô no meu desafio pessoal de ouvir a discografia do Dream Theater inteira, né? Todos nós estamos, né? Cavoaras, Pesto, eu. Mas por enquanto tá tudo bem, porque eu tô nos discos que eu gosto, né? A hora que chegar nos discos que eu não gosto, que são mais da metade da carreira deles, aí vai ser difícil. Nossa, você não tá nem na metade ainda? Eles têm acho que 15 discos. Puta que me pariu. Eu tô no terceiro. Help me, gente. Tô no quarto. Fora que assim, eu falei, né? A gente conversou isso, talvez as pessoas vão me odiar, sei lá, mas a banda nem é ruim, a banda é muito boa. Mas nossa, o vocalista, puta que me pariu. Ele canta meio assim! Mas eu concordo com você. O meu grande problema com o Dream Theater, primeiro é o vocal. Segundo é que depois, nesses discos que eu não... Porque o Dream Theater ele é uma banda de metal progressivo jazz fusion, se a gente for tentar nomear. O problema é que do 9º disco pra frente, eles vão deixando cada vez mais pra trás o progressivo jazz fusion pra serem só uma banda de metal. E é por isso que eu parei de gostar. O disco do Senhor dos Anéis é antes disso? É no começo ou é no final? Que disco do Senhor dos Anéis? Eles não têm um disco que é inspirado no Senhor dos Anéis? Eu acho que é o Halloween. Bom, enfim. Inclusive, tá aí você vive se referindo ao Dream Theater como Metal Espadinha. E eu entendo que você tá jogando eles num mesmo balaio dessas bandas tipo Halloween, Blind Guardian, Stratovarius. Blind Guardian. Eu não joguei eles no saco, eu confundi eles com Blind Guardian. Blind Guardian que tem o disco do Senhor dos Anéis, eu acho. Que são bandas que podem ser consideradas metal espadinha. Dream Theater é completamente outro rolê. Tá num outro espectro. No espectro que vai mais ali pro math rock. Não tem nada a ver com metal tradicional. Entendi. Peço aqui a retratação, então. Quando eu falo de metal espadinho, eu tava falando do Blind Guardian. Mas isso é assunto para outro dia. Tá. Então tá, gente. Bom resto de feriado. Eu vou trabalhar nessa sexta. Telo, né, como ele acabou de falar, está de folga. Vou cortar meus belos. E eu vou tentar tirar... Amanhã eu vou tirar foto das tatuagens, né? Eu posto no meu Instagram. Me sigam lá, @telocaeto. Tá, tira das minhas e posta também, que eu tô com preguiça. Tiro. Então tá, tchau. Mua.